Fala gurizada, professor Ale na área, e toca em mim, que eu tô livre. Gurizada, na aula de hoje a gente vai tratar sobre a sistemática, taxonomia e filogenia, uma área da biologia que serve aí para agrupar e classificar os seres vivos de acordo com as suas características. Então na aula de hoje eu vou passar um pouquinho de como que se desenvolveu a evolução deste estudo ao longo das eras, ao longo dos tempos, e depois a gente vai ver como que os seres vivos estão organizados atualmente, certo? Então, vira a página e bora pro vídeo! Então galera, vamos aqui conceituar primeiro sistemática, então, a área da biologia, em que vai organizar, compreender, classificar, agrupar os seres de acordo com as suas características. Se a espécie tal é mais aparentada da espécie tal e menos da espécie fulano de tal, ok? Muito bem. A gente vai ver isso aqui, essa pirâmide aqui de reino, filo, classe. Então, conforme a gente está lá no reino, nós vamos ter uma grande diversidade de seres. E aqui as semelhanças, conforme a gente vai vindo aqui para família, gênero, espécie, essas características vão se aproximando. Legal? Bom, a história aqui começa então com Aristóteles, como todo conhecimento começa na Grécia, em que Aristóteles começa a observar que existem seres mais simples e seres mais complexos, e ele começa então a agrupar esses seres conforme o nível de organização deles, dos mais simples aos mais complexos. Só um pouquinho de história no começo aí. Isso aí, 340 a.C., né? Ainda aqui já, início de século XVIII, aí nós temos aí Linneu, né? Linneu, grande família, não, esse não, tá? Que vai então fundar a chamada taxonomia. A gente vai ver o que é essa taxonomia. Ele tem companhia, né? Buffon, aqui vai fazer o livro A História Natural, aonde ele vai descrever principalmente plantas e animais, quase exclusivamente plantas e animais, né? Até pelo uso da tecnologia que se tinha na época. Já em 1843, o Richard Owen, que aqui está segurando esse pequeno fêmur aqui, dá a ideia que organismos mudavam ao longo do tempo e que tais mudanças deveriam ser transmitidas de uma geração para outra, Evolução. Então ele começa já a analisar não apenas as características anatômicas dos seres, mas começa a observar também as características evolutivas, querer agrupar os seres de acordo com a sua linhagem evolutiva, certo? Esse cara aqui, o Linneu, ele é bem conhecido porque toda a nomenclatura que a gente vai ver, como colocar os nomes para os seres, é tudo baseado aqui nos estudos que ele fez, nas regras que ele determinou, isso lá no século XVIII, tá? Mas aqui nós já vamos começar a ter então uma ideia evolucionista na questão de organizar os seres, A evolução já estava em estudo aí. O estudo da evolução já estava a mil nesta época. Vamos dar mais um pouquinho de salto na história, aqui é só para vocês entenderem um pouco da história, Então nós temos aqui a taxonomia, ciência da descoberta, da descrição e classificação das espécies, com suas normas, suas regras. Primeiramente agrupou então os animais e as plantas, como eu comentei, de acordo com suas características anatômicas, que eles se pareciam por fora, externamente, características físicas anatômicas. Já a filogenia, para outro termo, traz uma forma mais complexa de organização, através de relações evolutivas, é o que a gente viu ali com Owen. Então são duas linhas, agrupar os seres com suas semelhanças, características físicas, e agrupar os seres de acordo com a sua evolução. Legal? Taxonomia, características físicas. Filogenia, é mais complexo, leva às características evolutivas.
Um detalhezinho interessante aqui para vocês que gostam de se perguntar, né, por que estudar isso, né? Então nós temos aqui o Edward Osborne Wilson, né? Não sei se ele é parente do Ozzy ou não, tá? Mas aqui está ele. Ele era um professor aposentado de Harvard, então ele cunhou o termo biodiversidade. Cara, olha aqui, se fala tanto hoje, a biodiversidade de um ecossistema, a biodiversidade, a biodiversidade. Biodiversidade é um termo aí, então cunhado aí, né? Feito, né? Produzido, desenvolvido aí pelo Osborne Wilson. E em 2005, então, ele lança e desenvolve o projeto Genoma da Biodiversidade da Terra. Não vai confundir com o genoma humano. O projeto Genoma Humano é do Watson, mesmo lá do Watson e Crick, os carinha lá do prêmio Nobel, lá da dupla hélice do DNA, né? Watson, carinha lá também, ele que liderou, encabeçou o projeto Genoma Humano. Aqui é outro projeto Genoma Biodiversidade da Terra. Uma base de dados, né, com fotos detalhadas de todas as espécies vivas, né, criando um projeto aí Árvore da Vida, né, conhecer todos os seres vivos do planeta, né? Por quê? Porque a sistemática, né, organizar os seres, ela pode trazer conhecimentos úteis na biotecnologia. Afinal de contas, todos os medicamentos que nós usamos hoje, né, vêm da onde aí, né, cara? Vem da natureza, vem das plantas, né, pelo estudo das plantas. Certos compostos químicos, eles são produzidos sinteticamente depois. Mas se conhece, né? Tanto de plantas quanto de animais, de fungos, né? De bactérias, né? Manipulação genética dessas bactérias, ou até mesmo os próprios vírus são manipulados geneticamente, né? As vacinas hoje aí, né, já que o Covid está na moda aí, nós temos aí vírus manipulados geneticamente. Então, conhecer. Que mais? Na contenção de doenças emergentes. Ó, mais da metade das espécies do planeta é parasita. E a maioria delas ainda é desconhecida, cara. Então você tem que conhecer, né? Quanto mais você conhece o mundo, mais fácil fica de viver nele, mais fácil de preservar ele, entendê-lo, né? Você tem que entender o mundo para viver bem nele, cara, para preservar essa dita biodiversidade aí do Osborne Wilson. Por isso que se estuda sistemática. Vamos para frente? Então, a nomenclatura. Nomenclatura é uma regra para colocar nomes. Nós temos lá nomenclatura na química, por exemplo, botar o nome dos compostos químicos lá, né? Acetil, não sei o que, metil, buteno, butano, né? Um bezeno, 2 meteno, né? Tem isso aí, tem tudo lá na química lá. Uma vez eu estudei isso aí, tá no ensino médio aí. Faz tempo. Então, dar a atribuição de nomes, um nome científico a organismos e a categorias, blá blá blá. O nome científico é aceito em todas as línguas, né? É aceito em todos os países, tá? E cada nome aplica-se a apenas uma espécie. As regras seguem então o trabalho do Linneu, que nós vimos antes lá, né, que fundou a taxonomia, onde usa-se o latim, né, essa língua praticamente extinta aí, tá? Como a língua padrão, né, como a língua que é regra, certo? Quando você vai escrever um nome científico de um ser, o primeiro nome você usa a letra maiúscula, o segundo você usa a letra minúscula. Peguei como exemplo aqui o nosso nome, sim, o nosso nome, né, o Homo sapiens, em que a palavra aqui, né, o homo com letra maiúscula, o sapiens com letra minúscula, e você deve grifar, né, se você está, no caso, digitando aqui, você pode botar um negrito, você pode botar o itálico, aquela letrinha deitada, você pode até mesmo sublinhar, e se você vai fazer lá manuscrito, né, nos interessa que não foi impresso e continua sendo escrito à mão, você vai lá e sublinha o nome, tá? Para marcar que aquilo é um nome científico, legal? Quando uma espécie é nomeada, este nome permanecerá para sempre, mesmo que a espécie seja reclassificada, ok? Foi descoberta uma espécie tal, depois viram que aquela espécie, mas essa espécie não era bem isso. Eu vou pegar um exemplo, né? Tem a erva mate, a erva de chimarrão, o nome científico dela é Ilex paraguariensis, Ilex
paraguarienses, hoje eu acordei mais cedo, tomei sozinho o chimarrão. Um dia eu canto não a vocês, velho. Não, professor, não canta, por favor, professor. Não acaba com a música. Música aí do Humberto Guess, Engenheiros do Havaí. Ilex paraguariensis. Ilex paraguariensis é o nome científico da erva mate. Quando ela foi descoberta aqui na América, né, primeiro se achou ela no Paraguai e viu que tinha uma grande quantidade dela no Paraguai. Então se deu o nome dela de Ilex paraguariensis. Depois viu-se que tinha muito mais no Brasil, que no sul do Brasil tinha muito mais no Paraguai. E aí o próprio, né, que deu o nome a Ilex paraguariensis deveria ter se chamado Ilex brasiliensis, mas o nome já foi dado, certo? Então, nome em latim, né? Por exemplo, alface, né? Alface se chama lactuca, isso mesmo, lactuca sativa, tá? Instantinho, né? Umas piadinhas aí, né? Tá, sativa quer dizer aquilo que se cultiva, tá bom? Pra não falar isso é uma besteira aí, né? Falam, não sabe nem o que tá falando. Tá? Sativa, aquilo que se cultiva. Então a lactuca sativa, a alface tem esse nome científico, lactuca sativa, aqui, né? Aqui no Brusque, na Guabi City, em Oklahoma, sei lá onde, cara, no Nepal, né? Em qualquer lugar aí, tá? No Azerbaijão, na Sibéria, tá? Qualquer lugar, lactuca sativa. Esse vai ser o nome científico da alface. Não vai mudar em lugar nenhum, certo? Legal. Bom, tradicionalmente os seres vivos então eram divididos em dois reinos: plantas e animais. Na época do Linneu ali, Buffon fez o estudo lá e tal, de agrupar os seres, plantas e animais, deu pra bola, né? Plantas e animais. E os cogumelos, tudo planta. Só que, evolutivamente falando, quimicamente falando também, um cogumelo está muito mais próximo de um animal do que uma planta. Um cogumelo é muito mais próximo de um ser humano do que uma planta, quimicamente falando e evolutivamente falando. Legal? Pois bem, então em 1866, o Ernst, não vou pronunciar o nome dele, que é alemão, né, cara? Mas é esse cidadãozinho aqui. Tá? Sei lá. Propôs a categoria protista, né, incluindo as algas, certo? Propôs também os fungos, né, protozoários e bactérias. Então, categoria protista, incluindo as algas, fungos, protozoários e bactérias. No século XX, a classificação passou então a ter 5 reinos. Além dos animais e das plantas, nós vamos ter então os fungos como terceiro, nós vamos ter lá os protistas e nós vamos ter o reino Monera, que é o que a gente estuda no colégio, ensino fundamental, né? Ou talvez você ainda leia isso, os 5 reinos seres vivos lá. As bactérias, o reino Monera, o reino protista, o reino fungi, o reino das plantas e o reino dos animais. Isso ainda é usado até hoje, cara. Ainda se fala nesses 5 reinos, ok? 1977, então aí o que? 44 anos, né? Carl Woese propôs um modelo então de classificação dos seres baseado em aspectos evolutivos a partir de comparação de análise de RNA ribossômicos. Ai, professor, ficou difícil. Relaxa, não tem que saber o que é RNA ribossômico agora, tá? Só entender que ele trata de evolução analisando a partir de RNA, tá? Esse ácido nucleico aí das células. A partir desses estudos ficou claro que os eucariontes têm muitas relações entre si, né, e que os procariontes deveriam ser organizados em 2 grupos, que eles se diferiam um pouco. Então todos... Tá, professor, eucarionte e procarionte, pegou aí, professor, tô meio esquecidão. Procarionte e eucarionte, galera, tem a ver com o núcleo celular, a organização celular, né? Os procariontes não têm o material genético organizado em um núcleo, protegido por uma membrana nuclear chamada de carioteca, por isso carionte, eucarionte, procarionte,
antes da carioteca. Ou seja, essa carioteca, esse envoltório, essa proteção no núcleo da célula é uma evolução dos seres, tá? E os eucariontes, então, possuem todas as células com essa proteção no seu material genético. Pois bem, então foi criado aí, né, em 77, aí, sobre a liderança do Carl Woese, a partir do estudo evolutivo dos seres, a partir do estudo celular, 3 domínios. Então nós tínhamos o reino, vou voltar aqui, nós tínhamos aqui o reino, e agora nós vamos subir mais um aqui, nós vamos ter então mais um pedaço aqui, que é o chamado então domínio. E são 3 domínios: o Archaea, o Bactéria e o Eucário. Como é que é, professor? Archaea? Archaea é um domínio, professor? Tá dominando, né, cara? Archaea, galera. Archaea de antigo, de arqueologia, né, de antigo. O Archaea e o Bactéria, que são 2 domínios procariontes, onde estão as arqueabactérias e as bactérias. Você vai estudar isso esse ano também, você não se preocupe, tá? Mas são aqui, tanto no arquea quanto no bactéria, são seres procariontes, sem organização nuclear nas células. E os eucárias, que são todos os eucariontes, que são os protistas, os fungos, as plantas e nozes animais aqui. 3 domínios. Fechou? Então isso é um pouco da história, né, de como se chegou aí na classificação, no agrupamento dos seres. Então vamos pegar, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui. Nós temos aqui então, né, os seres são organizados em grupos que seguem um sistema hierárquico, conforme o nível de classificação vai mudando, as afinidades vão ficando maiores entre os seres, tá? Então nós temos aqui o domínio, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Cara, tem um carro parado no semáforo, na sinaleira aí, com um funkzão aí. Pô, puxa vida, velho, aí me quebra as pernas, mano. Ai, não dá, né, cara? Ai, não dá, cara. Não. Pô, tão Iron Man pra eu ver aqui, senão não vai dar certo, né? Deixei a janela aberta, que tá meio calor aqui no estúdio aqui. Deixa eu desconcentrar, velho. Desculpa aí, gurizada. Então, nessa sistemática nós temos um domínio, um reino, um filo, uma classe, uma ordem, família, gênero e a espécie. Então nós temos aqui a raposa, né, a Red Fox, cujo espécie é a Vulpes. Vulpes, veja aqui bem embaixo, né, aqui no parênteses, você consegue enxergar. É o nome científico dela. Ela vai aqui, ó, Red Fox, está em inglês. A gente vai chamar aqui o quê? Raposa vermelha, certo? E se você não fala inglês como eu, e daí? Vulpes é o nome dela em qualquer lugar do mundo, certo? Vamos lá. Ela é do domínio eucarionte, como todos os animais. Ela é do reino animal, é lógico, ela é um animalzinho. E ela é do filho dos cordados. Então, ela pertence ao mesmo reino do que a borboleta, por exemplo. O mesmo reino da borboleta. Borboleta e raposa são animais. Só que ela é um cordado. Cordado quer dizer que tem, né, origem em coluna vertebral. Coluna vertebral, coisa que uma borboleta não tem. Então, né, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tunicados são seres aí cordados. Os insetos já não são mais cordados. As características vão se aproximando, galera. Classe, ela é da classe dos mamíferos, certo? Da ordem dos carnívoros, da família dos canídeos, só os canídeos, do gênero Vulpes, né? Vão ter outras raposas aí, mas a espécie dela é única. Então vocês estão vendo que está diminuindo aqui, né? O domínio é grande, né? Está dominando, é um domínio, é muito amplo, certo? As características vão se afunilando conforme você vai descendo aqui, ó. Essas características vão se afunilando, cara, certo? Vão se aproximando cada vez mais, as afinidades. Deixa eu mostrar um outro detalhezinho, uma outra classificação aqui para você ver.
Então aqui, ó, nós temos nesse quadro, nós não temos o domínio, né? Em cima lá estaria o domínio, que é o domínio eucária, porque é eucarionte, eu não vou tratar de bactéria aqui nessa classificação. Mas aqui nós temos então o cão, o lobo, a raposa, o urso, o ser humano, o sapo, a assídia e a barata. Todos são do reino animal. Todos são do reino animal. Talvez você não tenha ouvido falar de assídia, tá? Mas ela é a chamada aí dos tunicados. Tá? Ela parece uma esponja do mar. Então você vai ter um detalhezinho interessante aqui no seu estudo agora, galera. Todos têm como característica ser animais. Legal. Agora vamos ver aqui filo. Ele está pedindo só para colocar aqui o filo dos cordados, ou seja, aqueles que desenvolvem em algum momento coluna vertebral. O cão, o lobo, a raposa, o urso, o ser humano, o sapo e a assídia. Veja que a barata já foi para o espaço. Já deram uma chinelada nela, ela já sumiu. Porque barata não é cordado. Não tem coluna vertebral. E agora você presta atenção em mim aqui, galera. A assídia, este ser marinho, chamado também de tunicado, ele é um animalzinho, parece uma esponja no mar, mas não se engane com as aparências. E aí vem a questão, se fosse por taxonomia, por aparência, ela seria lá um porífero, seria uma esponja do mar. Mas a gente leva a questão aqui evolutiva. E a assídia, na forma adulta, ela não tem uma coluna óssea. Mas quando ela está na sua forma larval, ela tem uma estrutura chamada de notocorda. Notocorda, né? Que é uma estrutura lá que é o primórdio, que é a origem da coluna vertebral. A partir desses seres, como a assídia, um peixinho chamado anfioxo, né? É que vai dar origem a todas as colunas vertebrais que nós temos aí hoje, nos seres. Então por isso que evolutivamente ela está nesse grupo ainda dos cordados, mesmo que adulto ela não tenha coluna vertebral. Questão evolutiva, genética. Beleza? Bom, vamos descer aqui, ó, na classe dos mamíferos, cara. Aqui na classe dos mamíferos. Aqui na classe dos mamíferos nós temos o cão, nós temos o lobo, nós temos a raposa, o urso e o ser humano. O sapinho pulou fora porque o sapinho não é mamífero, o sapinho é anfíbio. Legal? Tá vendo que as características do cara vai se aproximando mais. Nós vamos para a ordem. Agora escolheu aqui a ordem dos carnívoros. Está aqui cão, lobo, raposa e urso. Veja que o ser humano, saiu que o ser humano não é carnívoro. O ser humano, ele é um primata. Certo? Agora na família, vamos ver quem faz parte dessa família. Família dos canídeos. Veja que o urso saiu fora, porque o urso não é um canídeo. Tá? Ficou o cão, o lobo e a raposa. Agora está pedindo o gênero só do canis. Ficou o cão e o lobo. A raposa saiu. Lembra do gênero da raposa? O gênero da raposa é vulpes. É outro gênero. Então o cão, o teu cusco, o teu cachorrinho, ele é mais aparentado a um lobo do que a uma raposa. Porque eles são da mesma família, legal, mas não são do mesmo gênero. Cão e lobo são do mesmo gênero, canis. Só que o cachorro é uma espécie chamada de canis familiares. Ah, professor, tanto o meu pitbull aqui, enlouquecido, quanto o vira-lata, é tudo canis familiares, canis familiares, canis familiares, tudo ele. Ah, meu pincher, canis familiares. O que muda depois é a raça desses animais, correto? Vão ter lá raças, certo? Mas a espécie é a mesma, canis familiares. Legal? Olha aqui, ó. Botei aqui então o ser humano, o cão e o lobo. Veja, domínio, reino, filo e classe nós somos iguais. Nós seres humanos, o cão e o lobo, somos do mesmo domínio eucarionte, somos do mesmo reino animal, somos do mesmo filo dos cordados com coluna vertebral e somos da mesma classe dos mamíferos. Até aqui igualzinho, nós somos do mesmo agrupamento. Mas conforme nós vamos descendo na classificação,
as características vão se aproximando. Então nós temos a ordem. Como eu disse, nós somos primatas. O cão e o lobo são carnívoros, são iguaizinhos. Família, nós somos aí dos hominídeos. Tá? O cão é canídeo e o lobo também é canídeo. O cão e o lobo são iguais. O gênero, nós somos o gênero Homo. O cão, como visto, e o lobo são do mesmo, canis. Nós somos Homo sapiens. Aqui que vai mudar, ó, canis familiares e canis lupus, porque são espécies diferentes. Mas o aparentamento, né, o grau de parentesco entre eles vem até o gênero, cara, cão e lobo, certo? Analisando eles aí evolutivamente. Legal? Se fizesse a raposa, ela viria igual aqui até a família a raposa vem igual, só que ela é de outro gênero. Entendi, professor. E se eu fizesse aí do chimpanzé, professor? Parece mais com a gente, assim, né? Geneticamente, então nem se fala, galera. Se você acha que anatomicamente parece, geneticamente mais ainda. Tá? O chimpanzé viria eucária, animal, cordado, mamífero, aí também seria primata, ele também seria hominídeo, né? Mas ele seria de outro gênero. Tá? Seria lá do gênero Pan. Tá? E aqueles que foram extintos, professor, por exemplo, lá, o homem de Neandertal, né, de Neander, na Alemanha, professora, cara, o homem de Neandertal seria eucária, animal, cordado, mamífero, primata, hominídeo e homo também. Ele só seria Homo neandertalensis. Certo? Aí sim nós temos outros lá, né? O Homo heidelbergensis, o Homo afarensis, né? O Homo erectus, eles, cara, todos seres humanos que existiram antes da gente, e a classificação vem até o gênero. O que muda é a espécie. Certo, galerinha? Eu espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? Para plantas é a mesma coisa, galera. Tá? Eu até posso te mostrar um de planta aqui, ó. O milho e a batata, né? Batata inglesa aí. Os dois são do mesmo reino das plantas. Divisão é a mesma coisa que filo, só que em botânica, os botânicos não gostam de usar a palavra filo, eles gostam de usar a palavra divisão, mas é a mesma coisa, né? As duas são angiospermas, aqui está outro nome, né? Magnoliophyta, que também é angiosperma, tá? Plantas com flores. Só na classe, o milho é uma monocotiledônia, né? Só tem um cotilédone, você vai ter estudado isso algum dia na sua vida, enquanto a batata ela é dicotiledônia. Então, até o reino e até o filo, a divisão, milho e batata são iguaizinhos, mas já a partir da classe já muda tudo, né? Uma já é uma monocotiledônia, tem só um cotilédone, e a batata já tem duas. E aí vai seguir para os protistas, vai seguir nos fungos, todos os seres vão ter essa classificação. Um domínio, no caso de protistas, fungos, plantas e animais, todos do reino, todos do domínio, todos do domínio eucária. Só depois nós vamos ter lá as bactérias, que vão ser do domínio bactéria, e as arquibactérias do domínio arquea. Certo? Depois todos lá vão ter seu reino, seu filho, sua classe, ordem, família. Todos os seres têm essa classificação. Certo, galerinha? Era isso aí então. Não se inscreve lá. Se inscreve no canal. Ring the bell. E dá o seu gosteizinho no vídeo aí. Um abraço e até a próxima.